Aproveitando que você está de pé, pegue a sua Bíblia, por gentileza. Josué, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo 18 e após o capítulo de número 7. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 18. E depois nós vamos ler o capítulo de número 7. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela conosco. A versão que eu vou usar aqui vai ser a NVI. Josué capítulo 6, versículo 18. E depois nós vamos ler o capítulo 7, versículo de número 1. E alguns versículos do capítulo 7. Quem encontrou, me dá um sinal que você achou. Diz assim, capítulo 6, versículo 18 de Josué. Mas fiquem longe de todas as coisas consagradas. Não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. 19. E toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram ali. E quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 1, 2 ou 3 mil homens para atacá-la. E não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga. E chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Zebarim. E os feriram na descida. E diante disso, o povo desanimou completamente. Quantos podem dizer amém? Podei-vos assentar, queridos irmãos. Peço a sua atenção agora. Eu tenho uma palavra de Deus muito séria para a sua vida. Queridos, o capítulo 6 do livro de Josué nos narra a conquista de Jericó. Você conhece o milagre que é descrito no capítulo 6 do livro de Josué, aonde diz que Jericó era uma cidade murada. O muro daquela cidade era tão largo que tinha a casa de uma mulher chamada de Raabe, a prostituta que morava sobre o muro. E o milagre do capítulo 6 é extraordinário. O Senhor ordena que Josué colocasse homens armados diante da arca. E durante 7 dias, eles dariam voltas ao redor do muro da cidade. 6 dias, uma volta por dia. Mas no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas ao redor do muro de Jericó. E Josué ordena dizendo: vocês não vão gritar antes que eu mande vocês gritarem. Mas vocês vão rodear a cidade. Quando eu disser, gritem, vocês gritarão e o muro da cidade irá cair abaixo. E a Bíblia Sagrada diz que assim sucede. Eles rodeiam a cidade uma vez a cada 6 dias, e no 7º dia 7 voltas, somando assim cerca de 13 voltas ao redor do muro. E de maneira sobrenatural, aqueles muros caem diante de Israel, e Josué conquista a cidade de Jericó. Esse milagre é tão extraordinário que quando Josué entra na cidade de Jericó, ele amaldiçoa Jericó dizendo: maldito o homem que levantar esta cidade.
Só que o eterno Deus ordena-os para que ao invadir Jericó, havia um princípio que deveria ser guardado. Qual princípio? No versículo 18, Deus ordena, Josué, diga aos meus filhos, diga a Israel, vocês não poderão guardar nada que seja consagrado a outros deuses, nem prata e nem ouro. Se tiver prata ou ouro, peguem-no e coloquem no depósito do lugar aonde estará a arca da aliança, o tesouro do Senhor. Mas o Senhor ordena que nenhum dos filhos de Israel pegassem nada que fosse consagrado ou dentro da cidade de Jericó. E ao conquistarem Jericó, o próximo passo da conquista seria entrar na cidade de Ai. E quando a gente olha a cidade de Ai, no capítulo de número 7, em comparação com Jericó, Ai é uma cidade minúscula. A própria Bíblia vai nos dizer, em Josué capítulo 8, versículo 25, que havia cerca de 12 mil habitantes que moravam em Ai. Pensa comigo, Israel havia acabado de conquistar uma cidade murada, 10 metros a largura do muro. E de maneira sobrenatural os muros caem. E aí até arqueólogo que diz que o muro foi empurrado para dentro da terra. O milagre foi extraordinário. Então eles conquistam Jericó. O que seria Ai para a nação de Israel? Uma cidade com 12 mil habitantes seria, como podemos dizer numa linguagem popular, mamada vencer essa cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Josué ordena que espias fossem olhar a cidade de Ai. E quando os espias vão olhar essa cidade, que geograficamente falando, a cidade de Ai era uma cidade antiga cananeia que é mencionada na Bíblia. E logo após a conquista de Jericó, entre o capítulo 7 e 8 de Josué, essa cidade é citada. Então o que era a cidade de Ai? A palavra Ai significa literalmente ruínas ou montões de pedra. Além dessa cidade ser minúscula, o próprio nome significa ruína. Então vamos conquistar uma cidade que chama de ruína, mamada, coisa fácil, tranquilo de conquistar. É interessante que quando chegam a essa cidade, arqueólogos estudam essa cidade e dizem que antigamente era chamada de Et-tel, ou alguns estudiosos vão dizer que essa cidade ela ficava em Teir de Buam, na Cisjordânia. Há outros também que falam que era de uma região de Kirbet el-Makatir. Enfim, é uma cidade que os arqueólogos têm dificuldade de dizer certamente aonde estava, mas era minúscula a cidade. Era pequena, não tinha muita ameaça militar dentro dessa cidade, era um inimigo tranquilo de se vencer. E quando os espias chegam na cidade de Ai, e eles voltam trazendo o relatório, olha o relatório que os espias trazem. Josué, não precisa o senhor mandar o exército. Separa aí pouco mais de 1, 2 ou 3 mil soldados já é suficiente. Porque a cidade é pequena, é tranquilo vencer. O nome já diz ruína. Então a gente vai só entrar na ruína, destruir a ruína, conquistar a ruína de pouca gente, que é 12 mil habitantes. Isso é mamada para quem pegou Jericó e Deus foi lá e derrubou o muro, ou colocou para dentro da terra o muro e a gente conquistou. O que é Ai considerada com Jericó? E é exatamente isso que Josué faz. Ele manda cerca de 1.000 a 3.000 homens para conquistar a cidade de Ai. E quando esses soldados chegam na cidade de Ai, a Bíblia diz que esses homens colocam esses 3.000 soldados para correr. E ainda conseguem ferir 30 desses soldados. E faz uma emboscada que eles fogem, são feridos diante de um exército que para eles não seria uma ameaça nenhuma. Quando Josué recebe a notícia de que a derrota veio, Josué se desanima, ele para. Ele pergunta, o que é isso? Como que a gente vence Jericó e a gente não consegue vencer a cidade de Ai? Tem alguma coisa errada. E Josué vai orar. E quando Josué vai conversar com Deus, a oração de Josué é simples. Senhor, por que fizestes isso conosco? O que as nações vão dizer
quando chegarmos para conquistar. Um povo que perdeu para uma cidade de Ai, chamada de ruína, poucos moradores na cidade. Por que fizeste isso conosco? O eterno Deus vem e diz para Josué o problema ou a causa da derrota. Porque Israel tem promessa de conquista, mas a derrota vem para que Deus pudesse revelar qual o motivo da derrota de Israel diante da cidade de Ai. E essa noite eu quero, juntamente convosco, observar um detalhe importantíssimo para uma vida de conquista. E eu quero dizer aos senhores e senhoras que estão aqui essa noite, uma temática dura, séria, mas que vai trazer uma edificação poderosa para a sua vida. Essa noite a palavra que Deus colocou no meu coração é o pecado oculto que freia a vida do conquistador. Por quê? Você observa, e quando eles voltam e Josué vai orar ao Senhor, prostrado, clamando a Deus, o eterno Deus vem e diz assim: ei, por que você está prostrado? Tu não entendeu que a causa da derrota é que tem anátema no meio do povo? Eu não havia dito que não poderia guardar nem nada que fosse consagrado a outros deuses? Tem anátema no meio de Israel. Tem algo que está causando derrota na vida de Israel. E é interessante que quando o eterno Deus diz isso para Josué, observe que há alguns erros e equívocos que vai desencadear nessa derrota para a minúscula cidade de Ai. É claro que Israel tem promessa de conquista, mas a promessa de conquista nos ensina que existem coisas que podem frear a nossa vida de conquista. E nós estamos em uma geração que infelizmente carregam derrotas em cima de derrotas. E eu quero dizer algo aos senhores, é claro que a vida cristã, ela tem crises, problemas, guerras, batalhas, afrontas, problemas, necessidade, doenças. Todavia, a Bíblia nos garante em Romanos capítulo 8, que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não é normal viver uma vida de derrota contínua. Eu não consigo aceitar que tem crente que entra ano e sai ano e vive todo o tempo numa vida de derrota. Não tem uma bênção para contar, não tem nada que os céus realizaram para ele compartilhar. É todo o tempo olhando para baixo, é todo o tempo debaixo de pé, é todo o tempo debaixo de derrota. Eu repito, nós passamos afrontas, diversidades e problemas, mas a gente chora hoje, canta vitória amanhã. A porta fecha hoje, mas amanhã a porta abre. A doença vem hoje, mas amanhã o milagre chega. E se a gente morrer, a gente vai para a glória cantando o hino da vitória, porque somos mais do que vencedores. Só que Deus não tem uma vida de derrota para os seus filhos. A Bíblia nos chama de mais do que vencedores. Olha para esse irmão do lado e diga assim para ele: você é mais do que vencedor. Não, fala bem forte, diga assim: você é mais do que vencedor. Diga: você é maior do que quem vence. Porque o Deus que tu serve não perde batalha. Fala para alguém aí. O Deus que tu serve abre porta, faz milagre, entra na guerra, nunca empata uma batalha. O meu Deus é um Deus de conquista. Todavia, entretanto, a derrota para a cidade de Ai nos traz uma grande meditação na noite de hoje. Por quê, meus queridos irmãos? Porque a minha ideia parece até que ao falar de conquista não teria mensagens tão confrontadoras como essa. Porque infelizmente alguns que pregam a teologia da prosperidade só ficam cantando o hino da vitória todo o tempo. Vitória, vitória, independente da vida que você leva. Mas a sua vida determinará se você terá uma vida de conquista ou de derrota. É interessante que a cidade de Ai é pequena, mas a soberba de Israel é gigantesca nessa passagem bíblica. Por quê, pastor Janto? Olha aqui para mim. Porque eles venceram Jericó. Aí quando eles olham para Ai, eles menosprezam. Que cidade é essa? Manda só 1.000, 2.000, 3.000 é suficiente. Quem derrotou Jericó? O que é a cidade de Ai? A vitória anterior encheu Israel de confiança, mas não despertou vigilância aos líderes de Israel. Por quê, pastor Janderson? Porque não é a força de Ai
que derrotou Israel, mas a prepotência e a falta do autoexame. Eles não pararam para observar ou examinar a sua vida para a conquista. Muitos conquistadores são derrubados por batalhas pequenas, porque não param para examinar a sua vida antes da conquista da vitória. Infelizmente, o problema não era a AIS ser pequena. O problema é o povo achar que relaxando na sua santificação, a gente vai conquistar porque Deus está dando mesmo, a vitória está vindo mesmo, e vamos no bolo. E Deus não trabalha assim. Deus não vai abrir porta, derrubar gigante, derrubar inimigos, aonde existe problemática na santificação do seu povo. O que me chama a atenção é que quem não examina seu coração depois da vitória pode cair na próxima batalha. As nossas vitórias podem nos corromper, as nossas conquistas podem nos fazer relaxar na nossa intimidade com Deus. E tem crente que não sabe lidar com conquista. Deus dá um carrinho, ele já não pisa mais no chão, não vem mais para a igreja. Deus abre a porta de emprego, esquece de servir a Deus, de congregar, de ofertar, de dizimar. Deus foi lá, prosperou um negocinho, já não pisa mais no chão, já quer tapete vermelho na igreja. A conquista pode ser mais corruptível do que a pobreza, porque tem gente que não sabe lidar com a vitória. E cuidado, as constantes vitórias podem nos levar a relaxar na nossa santificação. Você venceu uma guerra, não se confie em si mesmo. A próxima batalha, pare, examina-se, ore, consulte Deus e vá guerreando com vigilância e santidade. Olha para esse crente do teu lado, me ajuda a pregar nessa noite. Diga sempre a ele: cuidado. Diga: as vitórias nos corrompem. Diga: quando Deus te abençoar, fala para alguém, não esquece da onde Deus te tirou. Diga: não esquece que a tua fidelidade que abre porta. Fala para ele: não esquece que é a tua intimidade com Deus que dá resultados de vitória. Fala para alguém aí, fala. Não esquece a fidelidade com o eterno Deus. Anda com ele, seja dele, seja servo dele. Porque tem gente que infelizmente depois de conquistar, vira Israel no capítulo 7. Para que mandar mais de 3.000, 2.000, manda 1.000, manda 2.000, ou 3.000 soldados? Aí é pequena demais. Aí a prepotência faz o exército recuar, porque não se examinou. Quem não examina o coração depois da vitória cai na próxima. A queda diante de Ai revelou o maior inimigo. Não estava no muro de Jericó, mas estava dentro e no meio do arraial de Israel. Eles conquistaram Jericó, e a soberba vai gerar humilhação. A prepotência gera humilhação. O lugar do arrogante é beijando a lona. Deus nunca vai abençoar quem é orgulhoso. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Quando a gente se acha demais, corremos o risco de perder na próxima batalha. As minhas vitórias são frutos da minha intimidade com Deus. Lança para Ele o mérito das tuas vitórias. Fala para alguém do lado assim: é Deus que é aquele que te dá vitória. Diga: se não fosse Deus, tu não estaria aqui nessa noite. Aleluia. Olha aqui para mim, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Quando Deus revela que há o anátema no meio do povo, o próprio capítulo 7 inicia dizendo que Israel transgrediu. O versículo de número 1 do capítulo 7 vai dizer que os filhos de Israel estavam com anátema. Pastor, o que é anátema? A palavra anátema, ela significa coisa amaldiçoada. Vou repetir. A palavra anátema significa coisas amaldiçoadas. O que aconteceu no texto é que Israel tinha dentro do arraial algo que causava maldições. Daqui a pouco eu digo o que é. O que na realidade esse texto bíblico diz é que a derrota de Israel é uma derrota inexplicável aos olhos humanos. Matematicamente falando, é impossível Israel perder para Ai. Só que Deus não trabalha com a matemática humana, Deus trabalha com fidelidade. E às vezes um bom número de soldados às vezes não significa vitórias. Havia um anátema no meio de Israel. E quando Israel foi para a peleja, voltaram envergonhados. O que me chama a atenção é que Israel cometeu uma transgressão. Eles tomaram do anátema, e a ira de Deus se acendeu contra a nação de Israel. Olha aqui para mim. Nem sempre o inimigo é forte.
Às vezes o problema está na nossa vida. Nem sempre é mérito do inimigo em nos derrotar. Às vezes o problema está em mim, que há uma brecha, uma legalidade onde o diabo se torna grande dentro da minha casa. É interessante que não há muralhas externas que resistem quando as brechas estão fechadas. Todavia, quando não há vitória, há algum tipo de pecado encravado onde a gente não consegue enxergar. O que me chama a atenção é o que está escondido debaixo da tenda de alguém. Por quê? Porque Acã pegou uma capa babilônica, pegou ouro e prata e escondeu debaixo da sua tenda. Ele pegou e disse: que capa bonita. Poderia ser uma capa sacerdotal de alguém que servia a um deus maligno. Acã disse: gostei da capa, olha que coisa desprezível. Uma capa, aquela ideia do nada a ver. O que uma capa vai fazer? Nada a ver uma capa me atrapalhar. Uma capa não pode me dar derrota. Essa capinha aqui não pode me causar nada. Acã pega a capa, abre a sua tenda, cava no chão e esconde, achando que ninguém ia ver. Eis o grande mal da raça humana, é achar que pode esconder os seus pecados de Deus. O homem não consegue enxergar. Nós conseguimos nos enganar com a aparência de piedade, com o terno de marca, com o sapato de pão doce, com uma roupa de crente fechada em cima e a saia arrastando no pé. Todavia o nosso Deus vê debaixo dos panos. O nosso Deus enxerga quando ninguém vê. Deus sabe quem somos quando as luzes se apagam, quando a porta se fecha. Deus enxerga o seu povo na intimidade do secreto. Ninguém imaginou, mas Deus estava enxergando que tinha uma capa enterrada debaixo de uma tenda. O que me chama a atenção é que essa capa escondida debaixo da tenda vai freando a trajetória de Israel. Quem diria que uma capa babilônica com alguns ouros e pratas poderia paralisar uma trajetória de uma nação? Aí você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, mas Deus está exagerando aqui. O que é uma capa? Deus havia avisado no capítulo 6, versículo 18, que Deus não queria nada que fosse consagrado a outros deuses no arraial de Israel. E como dizia lá no quartel o meu comandante da tropa: guerra avisada só morre quem quer. Deus deixou princípios que precisam serem guardados. Se não guardamos princípio, somos vulneráveis ao fracasso ministerial. Deus não negocia os seus princípios. Ou a gente anda com Deus, ou a gente obedece a Deus, ou vai travar a nossa trajetória de conquista. Eita, silêncio maravilhoso. É muito bom. Isso aqui é maravilhoso demais. Enquanto Acã escondia o anátema, Israel não avançava. O oculto de um pode afetar a vitória de muitos. Isso aqui é muito sério. Só quem trabalha com o ser humano e com obra de Deus sabe que uma peça rara escondida numa capa pode afetar um departamento todo da igreja. Pode paralisar o avanço da obra de Deus. Ah, mas é só uma capinha, pastor, lindinha que eu achei. É claro que essa capa significa tanta coisa que está debaixo dos panos. Não é o tamanho do inimigo que determina a derrota, mas é o pecado. O pecado é devastador. A gente não pode trazer o pecado como algo amansado. A gente não pode negligenciar a seriedade do pecado. A geração de hoje brinca com o pecado. A geração de hoje acha que pecado é algo inofensivo. É um pecadinho de estimação que eu carrego há alguns anos na minha vidinha. Eu boto debaixo do meu bracinho. Ninguém sabe o meu casinho. Ninguém sabe o meu adultériozinho. Ninguém sabe o que eu fico assistindo no celular. Ninguém sabe o que eu fico fazendo com a porta fechada. Ninguém sabe o encontro que eu marquei com a membra da igreja e levei ela para um motel.
Ninguém sabe o meu contatinho que eu tenho, que eu falo imoralidade de noite em casa. Mas quando se faz campanha de vitória e de conquista, então lá eu vou conquistar. Não vai. O pecado não é inofensivo. O pecado é mortal, destrói família, paralisa a casa, paralisa a igreja. Pecado é pecado e ponto final. Essa igreja ainda é uma igreja que prega contra o pecado. Ou a gente anda com Deus, ou a porta pode fechar. Tem alguém aqui nesse culto ainda? Olha para o irmão e diga para ele assim: não é uma capa inofensiva. Diga assim: é o anátema diante de Deus. Fala para alguém: está na hora de você arrancar o anátema da tua vida. Pergunta dele: quer conquistar? Está na hora de andar com Deus, ser fiel com Deus, presencialmente com os homens ou no secreto. Está na hora de andarmos com Deus. Eita Jesus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo essa noite. Você pode ter até promessa de Deus, irmão, mas o anátema pode bloquear o cumprimento dessa promessa. Porque tem muita gente que se confia porque eu tenho promessa, pastor. Promessa. Mas cuidado, o anátema pode amarrar o teu progresso, a tua conquista. Deus não se move em favor de quem tem um coração dividido. Os céus não se movem onde há coisas pagãs no meio daquele que deveria servir exclusivamente a Deus. O que me chama a atenção é que o anátema que você tolera é a derrota que você vai colher. Eu tolero isso aqui, é só uma capinha, é só um contatinho, é só uma noitinha, é só um fica-fica. Vai travar a sua conquista. E é interessante que não adianta buscar direção enquanto o coração está em rebelião contra Deus. Silêncio maravilhoso. Deus não ignora aquilo que você esconde. E não adianta querer viver uma vida dobre e achar que o agir de Deus vai prover aquilo que você precisa. Deus não ignora o que você esconde. O problema não está em Ai, o problema é Acã no meio do arraial de Israel. Deus não compactua com vitória sustentada pelo engano. Deus sabe da capa guardada. O anátema é como um vírus, uma bactéria pequeno, mas suficiente para corromper o corpo todo. Você pode impressionar homens com aparência de santidade, mas o céu sabe a verdade que você vive. O céu sabe quem você é de verdade. Alguém está aqui nesse culto ainda? Não há unção que flua onde a maldição está escondida. A pureza do secreto é que garante a conquista em público. E o que me chama a atenção é que quer voltar a vencer? Tire o que Deus mandou você não tocar. Quer ter uma vida de conquista? Arranque essa capa que te esconde por muitos anos. Estou com uma palavra séria de Deus para a sua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite confrontando você. Eu sei quem você é de verdade. Eu sei quando ninguém te vê. Eu tenho conquista para você, mas está na hora de você tirar essa capa. Eu vi. O homem não vê, mas eu vejo. O pastor não vê, mas eu enxergo. O teu líder não vê, mas eu estou contemplando. Está na hora de limpar algumas coisas. E olha o esconderijo do anátema. No versículo de número 10 do capítulo 7. Josué é prostrado e Deus pergunta: está prostrado por quê, Josué? Sabe qual foi o erro de Josué aqui? É que Josué vai orar depois da derrota. Ele poderia ter orado antes da derrota. Ele poderia ter parado, examinado, santificado hoje, que Deus fará maravilhas amanhã. Mas como ele já tinha vencido Jericó, o que é Ai? Para que eu vou santificar? Aí o eterno Deus foi lá: opa, tem anátema. Aí depois que o leite é derramado, chora. Eu conheço milhares de pessoas, exagero, milhares de pessoas que estão travados há muitos anos porque estão escondendo coisas, estão guardando capa babilônica e não se examinam antes de ir para as suas guerras. Mas vai orar depois. E está cheio de gente que ora depois que engravidou, depois que pegou doença,
depois que a porta fechou. Aí vai dizer: Deus, agora sim eu vou te servir. Aí Deus vai lá e diz assim: eu te conheço, Acã. Eu sei o que está debaixo da tua tenda, Acã. Eita, oh glória. Negócio sério. Vem pro culto mais não, pastor. É tu que sabe. Porque eu estou aqui porque eu creio que Deus tem conquista para minha vida. Aleluia. Aí Josué vai orar e Deus vem. E o que Deus fala, pastor Janderson? Deus vem e fala: Israel pecou, macho. Só tu não percebeu ainda. Israel pecou. Apossou-se de coisas consagradas e roubou-as. Guardou, escondeu coisas. E olha o que Deus diz lá no versículo número 12, ó: eu não estarei mais com vocês enquanto o anátema estiver lá. Deus não anda onde tem princípios quebrados. Deus não vai com aquele que guarda anátemas que Deus disse para não tocar. Não vai. Só que Deus enxerga. O interessante é que os olhos de Deus enxergam aquilo que ninguém vê. Ô Josué, está prostrado porque tem anátema. Eu vi, eu enxerguei. E eu sei que Deus tem dois olhos como chama de fogo, enxergando aquilo que a gente faz. Eu lembro uma vez que eu ainda solteiro, estava na casa do papai. O papai olhou para mim e falou assim: não sai de casa. Tinha 14 anos de idade. Não sai de casa. Tu sai de casa, tu vai apanhar. Aí eu na laje da minha avó disse: pai, eu vou ficar na laje. Não sai de lá. Sentei lá e fiquei. De repente veio um rapazinho e disse assim: rapaz, sabe a novata aqui da rua? Ela está lá na casa dela e mandou vir te chamar. Ela está daquele jeito. Só tu ir lá. Estava chovendo forte. Aí eu olhei e disse: a rua está deserta. Será que vale a pena eu pegar essa surra do papai? Olhei para cima, olhei para baixo. Ninguém. Aí o diabo vem falar assim: vai lá, ninguém vai ver. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro. Aí aquela coisa dentro de mim: olha para cima. Quando eu olhei para cima, eu lembrei que tem dois olhos como chama de fogo me olhando. Eu disse: mano, vai lá e diga que eu não vou. Ei, macho, por que não é homem não? Eu digo: eu sou homem de Deus. Eu sirvo um Deus que está me enxergando agora. E eu não vou semear isso na minha vida para eu não colher amanhã. Tem prazeres que parecem bons, mas o final é de morte. E se eu fosse, engravidasse essa menina, a desgraça até hoje, pagando pensão, e a tribulação na minha vida, é melhor semear a fidelidade a Deus que colhe bênçãos de Deus. Olha para esse irmão e diga assim para ele: tem dois olhos como chama de fogo te vendo 24 horas por dia. Eita Jesus! Oh glória! Palavra séria para a sua vida essa noite. Aí Deus vem e fala assim para Josué: Josué, vai e santifique o povo, um por um, examina, pesquisa, vai tribo por tribo, tenda por tenda, homem por homem, vai lá, procura, o negócio é sério. É interessante que o eterno Deus fala: tem pecado escondido. Aí Deus manda assim: levanta-te, porque estás assim prostrados, anátema no meio de Israel. Pecado escondido não está oculto aos olhos de Deus. Vou repetir: esconde de todo mundo, mas Deus está enxergando aquilo que fazemos. Enquanto Acã ocultava, toda a nação sofria. E às vezes famílias sofrem por conta de anátema dentro de casa. Pecados individuais podem trazer sim consequências coletivas. Às vezes é um atrapalho em casa, na família, porque um está praticando aquilo que Deus não se agrada. É interessante, queridos, o que você esconde de todos é o que está impedindo de Deus agir por você. Essa palavra é tão séria que aquilo que você chama de pequeno pode ser chamado de pecado. É pequeno, pastor, é só o fica-fica, vai ficar. É só um abraça, vai ficar. É só um contatinho. É só um beijinho. É só um cigarrinho. É só uma cervejinha. É só vinho, porque crente bebe. É só a festinha que eu vou lá, eu vou me segurar. É só uma musiquinha. É só um forrozinho. É só uma baladinha. E às vezes pode ser chamado de pecado.
Não subestime o pequeno que desagrada a Deus. Às vezes o pequeno pode travar toda a sua jornada espiritual. Um anátema escondido vale mais para a derrota do que 1000 espadas contra os inimigos. A nossa guerra não é vencida pela espada, mas é pela santificação que nos garante a vitória amanhã. Às vezes o que está impedindo a nossa conquista não é o tamanho do pecado, mas a consequência do tal. E para Deus, olha aqui para mim, não existe pecadinho e pecadão. Não tem esse negócio. As consequências são diferentes, mas pecado é pecado. É claro que a consequência de uma mentira é uma. A consequência de ter sexo fora do casamento é mais grave. Mas são ambas as coisas pecado. Porque se a trombeta tocar, o mentiroso fica abraçado com o fornicário. Porque para Deus não existe pecado grande e pecado pequeno. O que você chama de pequeno pode ser um pecado que esteja travando a sua trajetória e impedindo o seu avanço. O que parece significante aos olhos humanos pode ser inaceitável diante de Deus. É só uma capa, pastor. Coisas pequenas toleradas hoje serão gigantes que te derrubam amanhã. Isso aqui é sério. Uma única peça roubada custou a derrota de uma nação. Cuidado com só isso. Ou então aquela história, nada a ver. Tudo é nada a ver. Hoje tudo é nada a ver. Irmão, tá errado. Nada a ver. Não, nada a ver, pastor. Deus não vai me mandar pro inferno por causa disso, vai. Não, Deus não vai me pesar a mão sobre mim por conta desse negocinho que eu estou fazendo, vai. Não, pastor, esse pecadinho que eu carrego durante anos não vai paralisar, vai. Não chame de pequeno aquilo que está travando a sua história. Não brinque com o que Deus já chamou de maldito. Mesmo que pareça pouco para você, se vai contra a palavra de Deus, é algo que te aprisiona e te para. Conquista não depende do que você segura, mas do que você precisa deixar. Às vezes é o que você precisa deixar que determinará a sua conquista amanhã. Não é preciso muita coisa para desagradar a Deus, não, irmão. É só uma coisinha escondida que pode atiçar a ira de Deus contra a tua vida. Deus manda, procura Josué, vai, casa por casa, tenda por tenda. Ou seja, sério. Examine-se. Pense. Olhe. Procure. É anátema. Só vai para a guerra quando achar. E no capítulo 7, 16 até o versículo 25, Josué vai procurar de casa a casa. Ou seja, antes de conquistar fora, Deus te chama a examinar dentro da casa, do coração, da vida. A vitória começa quando você para de apontar e começa a se examinar. Tem alguma coisa errada aqui, eu vou me examinar. Deus não acelera a conquista enquanto não houver uma limpeza na alma. É minuciosa a limpeza. Enquanto você encobre, Deus resiste. Mas quando você expõe, Ele te cura. Tem alguém aqui nesse culto ainda? Será que eu ainda estou pregando numa igreja pentecostal ou deixou de ser pentecostal hoje? Fala para o irmão do lado assim, irmão, dá glória a Deus, pelo amor de Deus. Diga, se estiver doendo, dá glória a Deus que passa. Diga assim, mas Deus tem uma palavra para mudar a tua história hoje. Isso aqui é papai do céu dizendo, eu te amo, viu, peça rara? Eu te amo, peça rara, eu te amo. Por isso que eu vim aqui essa noite, através do meu servo, mudar a tua trajetória para uma vida de milagre. Tem alguém aí ainda? A minuciosa busca pelo anátema ensina que Deus não trata o pecado como se fosse superficial. Josué, vai procurar, Josué. Quem deseja viver essa vida de conquista precisa permitir que Deus vasculhe a nossa essência para poder tirar aquilo que não lhe agrada. Deus não tolera essa contaminação e Ele quer, procure, examine. Não por curiosidade, mas para santificação. Arranca, tira cada tribo, cada família, cada tenda. Deus não ignora os detalhes. Vai, examina. Você só vai vencer
quando aquilo que está escondido for exposto. Bota para mim aqui, Giovanni, Provérbios 28, versículo 13. Isso aqui vai mudar a sua vida. Vamos ler esse texto todo mundo junto. Vamos ler o texto? 1, 2, 3. Às vezes, aquilo que a gente esconde, encobre. No nosso tempo, olha aí, eu quero ser velho, né? Mas, alguns anos atrás, digamos há 25 anos atrás, já servia a Deus. Era normal, antigamente, quando se pecava, procurava a liderança da igreja para confessar o pecado e passar por uma disciplina. Hoje em dia, o cabra cai, sem vergonha. Ele não tem coragem nem de contar nada, nem confessar nada. E vai ceando como se nada tivesse acontecendo. Vai tocando, vai pregando, vai dando palavra, vai pregando por aí, se descobre, muda de igreja. Só que quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. É a Bíblia que diz. Não há conquista para quem esconde anátema debaixo da tenda. E é por isso que a porta não abre, o milagre não acontece, a prosperidade não vem. Tu vai ficar na peia até criar vergonha. Que isso, pastor? Nunca vi o senhor assim. Não, é só assim. Aqui é palavra para mudar a sua história. Deus está me dando oportunidade essa noite. Arranca esse negócio, porque eu tenho algo extraordinário para a tua casa e para a tua família. A porta vai abrir quando você arrancar esse anátema no meio da tua casa. Alguém está aqui recebendo um novo tempo de Deus no meio da tua família. Está na hora de viver o extraordinário de Deus. Tem alguém aqui no culto ainda? Sabe o que me chama a atenção? É que acharam a peça rara. Foram de tribo em tribo, tenda em tenda, e acharam o tal de Acã. Josué chegou para Acã e disse assim: Acã, pelo amor de Deus. Versículo de número 19, bota o 19 aqui pra gente. Ele achou Acã. Olha aqui. E Josué disse a Acã: meu filho, dê glória a Deus, pelo amor de Deus, o Deus de Israel. Confessa logo, macho. Conta-me o que você fez, não me esconda nada. É tu. Eu pesquisei, fui tenda por tenda, sobrou tu. E tá aqui. Se Deus falou, tá aqui. Confessa. Fala. Conta. Abre a boca, a casa vai cair. Você tem que falar, fala. Aí o coitado foi lá. Coitado não, você vê. Versículo 21. Bota o 21, bota o 21. Olha o que diz aqui o texto. Quando eu vi entre os despojos um belo manto de sinar, uma capa, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 quilos. A minha NVI lá atrás, uma tradução interessante, fala assim, ó. Eu achei aqui, uma capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata, 2 quilinhos, coisa pequena, só 2 quilos. E uma barra de ouro de 600 gramas, 600 graminhas. Eu cobicei, me apossei, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Eu cobicei. Era uma capa bonita, Josué. Era só um pouquinho. Coube até debaixo da tenda. Mas Deus viu. Deus contemplou. Deus achou. A casa caiu. O esconderijo foi descoberto. E me escute. Esses últimos dias serão dias que Deus vai revelar muita coisa podre debaixo dos panos. Será o tempo de grandes escândalos que surgirão no país chamado Brasil.
Grandes pseudos pregadores com vida dupla serão descobertos, porque a obra de Deus não pode ser paralisada por culpa de anátema escondido. E crente verdadeiro não fica triste com pregação desse jeito, não. A gente se alegra porque a vitória vai vir quando a gente aprender. Arranca o anátema, tira o anátema, tira aquilo que prende. Arranca! Tira, eu vi. Eu vi. Está escondida debaixo da minha tenda. Ela, eu sou de Candaraia. O pecado cobra o seu preço. Acã pensou que era só um manto com algumas moedas, mas custou sua vida. Qual é a consequência do pecado, gente? Pecado tem suas consequências. Olha o que Adão e Eva que pecaram no jardim, o que causou na humanidade. Olha o que o pecado fez com Sansão. O homem mais forte da Bíblia fisicamente, arrancaram-lhe os olhos, colocaram numa moinha, zombaram de Sansão, homem cheio do Espírito Santo. O pecado tem consequência. Olha o que aconteceu com Davi depois que ele pecou. Para observar o que acontece com quem retrocede e esconde coisas de Deus. Pecado tem consequências. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora o oculto será revelado. O próprio Jesus falou assim, ó, nada é oculto que não venha a ser revelado. O que vocês falam no secreto será dito em cima dos telhados. Deus vai cavucar mesmo. Fui eu, Josué. Um Acã no meio do arraial é suficiente para parar a nação de Israel. Enquanto Acã estava escondido, a presença de Deus estava ausente. Olha a consequência do pecado. Tem gente me assistindo que vai assistir essa mensagem na internet. Arranca esse negócio da sua vida, ou as coisas não vão destravar na sua história. Isso aqui é mensagem de igreja séria. Eu não estou preocupado se eu vou ter aqui 5.000 pessoas. Se tiver, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar. Mas a palavra será pregada. Porque acima de conquista, Deus preocupa-se com a sua alma. A desobediência de um homem travou o destino de uma nação. Não basta ter estratégia, força, liderança. Se tiver pecado oculto, haverá fracasso. Paralisa mesmo. Não adianta a gente querer buscar vitórias e conquista com quem esconde transgressões. Deus só caminha com quem anda em santidade. E o texto bíblico fala lá em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus não anda onde não há santificação. Mas o Acã, no arraial, inimigo não precisa ser grande para te vencer, Acã. Porque o inimigo trabalha com legalidade. E o que tem de gente prostrada, caída, qual foi a consequência de Acã? A sua família foi aniquilada. Morreu ele e toda a sua casa. Aí você olha assim, meu Deus, para que tudo isso? Deus não tira a gravidade do pecado. Deus trata pecado como pecado. Graças a Deus que o sangue de Jesus é poderoso para nos livrar do pecado. Porém a gente fala assim, não, mas nós estamos na graça. Nem está no esboço, mas o Espírito Santo me fez lembrar de um texto agora. Não, mas eu estou na graça, pastor. Graça é graça, graça não é desgraça. A graça de Deus é poderosa sim. Coloca para mim aqui, Giovanni, o texto. Ah, mas eu estou na graça. Olha aqui para mim. Hebreus 10, versículo 26. É graça que você está? É graça. Graça é fazer tudo o que quer? É esconder capa? É esconder aquilo que se faz no secreto? Olha aqui. Vamos ler o texto? Você vai ler. Vai, vamos lá. 1, 2, 3. Já não resta mais sacrifício pelos pecados,
mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo. Bora, intenso, que consumirá os adversários de Deus. 28. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vamos lá, leia comigo. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pecado é pecado, e Deus não ameniza pecado. Eu estou na graça. Maior castigo é aquele que profana o sangue da graça, que profana ou que insulta o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, lá em Tiago capítulo 4, me fala a memória, o versículo 5 diz: não sabeis vós que o Espírito que habita em vós arde em ciúmes? Eu não vou nem entrar no mérito teológico se é o Espírito Santo ou não, mas é uma grande verdade. Em Ezequiel, quando você lê o capítulo 8 de Ezequiel, quando havia a imagem dos ciúmes de Deus escondida no templo, Deus disse: Ezequiel, cava, eu te mostrarei coisas piores. Deus enxerga por trás das paredes. Deus sabe princípios quebrados quando ninguém vê. E se queremos viver uma vida de conquista, é necessário tirar o anátema do meio de nós e começarmos a vivermos exclusivamente para o nosso bom Deus. Quando tiraram Acã, quando descobriram onde estava a capa, o capítulo de número 8 diz que eles foram mais uma vez para a guerra. Josué orou e determinou: vão para a guerra. Olha a estratégia, a gente vai enfrentá-los. Eles vão correr atrás de nós, nós vamos fugir. E quando a gente fugir, o outro grupo vai vir por trás, vai entrar na cidade e vai tacar fogo em tudo, e a gente vai conquistar. Lá vai Israel sem anátema, direcionado por Deus, com a fidelidade restaurada. Enfrentam Ai, eles perseguem, fingem que estão fugindo, e o soldado de Israel invade a cidade. E quando foram ver, Ai estava pegando fogo, e Israel estava conquistando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus tem para você é conquistas extraordinárias para a sua vida. Mas o que Deus requer, tira o anátema e viveremos algo extraordinário de Deus. Deus tem algo grandioso para essa igreja, mas é necessário uma decisão de vivermos algo fidedigno, fiel ao eterno Deus e a sua promessa. Deus tem algo grandioso para você. Fecha as brechas, faz o que é certo, que a bênção de Deus vai abençoar a sua casa e a sua família. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem coisas grandiosas para você, mas está na hora de você decidir ser de Deus. Está na hora de você romper com relacionamentos que não são de Deus. Na hora de você fazer essa limpa na sua vida, nas suas redes sociais. Está na hora de você começar a lavar algumas coisas que estão imundas diante de Deus. Está na hora de você começar a limpar sua vida espiritual com decisões hoje, não é amanhã, é hoje, de viver algo de Deus de verdade, de caminhar com Deus com fidelidade, de ser crente de verdade, ser cheio do Espírito Santo de verdade, andar com Deus com sinceridade de fato. Chega de cochear em dois pensamentos. Para com esse negócio que domingo está na igreja, na segunda-feira na bagaceira. Para com isso. Para com esse negócio de aqui falar língua estranha e depois está conversando imoralidades. Para desse negócio de estar aqui com cara de crente no domingo, mas na segunda, terça, quarta e quinta ninguém sabe que você é crente. Para com isso. Está na hora de vivermos o extraordinário de Deus. Alguém aqui entende que Deus tem promessas na sua vida?
Alguém aqui entende que Deus tem promessas na sua existência? Deus está te perguntando até quando você vai ficar com essa legalidade aberta. Até quando você não vai decidir fazer as coisas certas. Até quando você não vai romper com aquilo que está te levando para o inferno. Aquilo que está arrancando você da presença de Deus. Quando Davi pecou no Salmo 51, Davi não orou dizendo assim: Deus, não tira de mim o trono. Não, a oração de Davi foi: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi entendia que a presença do Espírito Santo valia mais do que trono e coroa. Ter Deus na minha vida vale mais do que nome, posições e status. Eu quero andar com Deus. Está na hora da gente decidir viver exclusivamente para Deus. Está na hora de romper, de tirar o anátema. Jovem, se guarde. Não entrega seu corpo para qualquer pessoa. Seu corpo não é bola de basquete para passar de mão em mão. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Quer ser feliz no casamento? Espere o casamento. Jovem, não fique falando das tuas intimidades ou imoralidade. Não abra o seu coração para imoralidade sexual. Isso vai travar a sua vida. Ô senhor homem, até quando? Para com isso. Seja fiel à sua esposa, fiel ao seu esposo. Que Deus abençoe lares aonde a base chama-se fidelidade. Está na hora de vivermos isso realmente, de plantarmos fidelidade. E o que Deus tem para você são coisas grandiosas. Quem está recebendo o que o Espírito Santo está falando essa noite? Deus veio aqui com força hoje, porque o que Ele tem para você é algo grandioso. Ele tem pressa, Ele tem pressa, Ele tem pressa, mas precisa da nossa decisão. Precisa quebrar esses vínculos e viver exclusivamente para Deus. Aleluia! Levante as duas mãos aos céus essa noite. Feche os teus olhos agora. Para aí um pouco e pensa. Eu vou te dar um minuto. Eu não vou nem te chamar aqui na frente hoje, mas eu quero que você, do seu lugarzinho aí, examina, cava. Tem anátema, cava. Vai lá no fundo. Vai lá onde ninguém vê. Cava. E joga isso para fora agora. Pecado tem nome. Vou repetir: pecado tem nome. Esse negócio de que Deus me perdoa por todos os meus pecados, pecado tem nome. Fala para Deus aonde é que você está errando, aonde é que você está quebrando princípios bíblicos, aonde está o anátema que tem paralisado a tua prosperidade. Não é uma coisinha, é o que está prendendo a tua trajetória. Fala para Deus. Ele é misericordioso, Ele é poderoso para te perdoar. Em 1 João capítulo 2 versículo 1, João disse assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que vocês não pequem. Mas se pecarem, tem um advogado à direita do Pai, Jesus o justo, que é fiel para perdoar todos os nossos pecados. Ele ainda é misericordioso. Aquele que cobre as transgressões nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Vai, arranca mesmo. Eu tenho algo grandioso para realizar. Arranca. Chegou o tempo de conquista, arranca. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai, arranca. Oh, aleluia. Ele acanto raceneia. Lamarabacandere malabacai. Erebachandere candere malabara.
Olha, você